Se Deus quiser, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por tudo que já tens feito, Senhor, em nosso meio. Continua nos abençoando, derramando da tua graça. Ó Deus querido, dando sabedoria, Senhor, unção, ó Deus querido, aos teus servos, para que possam compreender a tua palavra, guardá-la, Senhor, em seus corações, ó Deus. Te peço, Senhor, confiante na tua palavra, no teu amor, Senhor, rogando a tua misericórdia. Vem estar conosco, Senhor, nos dando graça, Senhor, e o teu Espírito Santo, dando sabedoria a cada um, Senhor. Eu te peço nesta hora, confiante na tua palavra, no teu amor, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Eu passei uma tarefa para vocês, que foi justamente o Evangelho de João, tá? Todos assistiram o filme? Todos? Quem não assistiu? Amém. Tem gente que não assistiu ainda. Eu assisti até a metade. É assim, esse filme do Evangelho de João, para quem assistiu, percebeu que ele segue fielmente o que está nas Escrituras, tá? Lógico que ele dá alguns pulos, né, em alguns textos para poder terminar o filme, senão o filme prolonga muito. Mas assim, ele segue fielmente ao texto. Só que, infelizmente, quando vem para o nosso português, ocorrem mudanças, tá? Justamente para poder acompanhar a boca do autor, do ator, e aí eles precisam fazer adaptações das palavras. E aí foge um pouco daquilo que realmente está para nós, daquilo que está escrito. Mas não muda muita coisa. Se você pegar um filme em inglês e acompanhar com a Bíblia King James americana, que é uma das melhores traduções americanas, você consegue acompanhar frase por frase, versículo por versículo, tudo que é falado dentro do filme. Então eles conseguiram retratar muito bem o Evangelho de João. E vocês percebem, até eu falo assim, o ator que faz o próprio Jesus, ele demonstra, ele consegue fazer aquela característica de que realmente das coisas, dos fatos que aconteceram naquele lugar. E dá para nós uma visão totalmente diferente, não é? Do ambiente, do lugar, da situação. Então esse filme, eu falo assim, foi um dos melhores. Tem um outro também, que é o Evangelho de Lucas. É bom também, só que ele fere em alguns pontos dentro da questão bíblica. Então a gente tem que tomar às vezes um pouco de cuidado. Nem tudo que se diz filme evangélico é característica bíblica. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que estar sempre analisando. Então, quando você pega o livro, o Evangelho de João, e você acompanha com o filme, dá uma visão mais clara, fica mais fácil de você entender dentro do Evangelho, tá? Mas vamos lá. Falando do Evangelho de João, alguém ficou sem responder o questionário, tirando a Débora? Alguém ficou sem responder? E deu meia-noite eu cancelei. Deu meia-noite eu cancelei, porque assim, palavra dada tem que ser cumprida. Então, fechou. Então todos fizeram? Essa, eu falo assim, é uma avaliação que eu faço com vocês, justamente para contar ponto para vocês também, tá? Não pense que vocês vão tirar 0. Pode tirar menos 1, menos 2, mas estou brincando. A questão assim é mais para quê? Para saber o que realmente vocês estão entendendo. E quando você pegou as perguntas lá, o que fez com vocês? Fez ou não fez? A não ser que teve aquele sabidão que falou, não, deixa aqui que aqui comigo vai. Não, você vai ter que ler, você vai ter que buscar, você vai ter que ir lá correr atrás para ver se realmente o que você está escrevendo é o que está contido, tá? Então, nesse ponto eu falo, pelo menos assim eu ajudei vocês nessa questão de pelo menos o Evangelho de João vocês leram. Então agora fica mais fácil para mim, tá? Então o que acontece dentro do Evangelho de João? Que a diferença que ele tem dos evangelhos sinóticos, tá? Os sinóticos, você já sabe que são aqueles que são semelhantes, tá? Por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus, tão rápido, hein? Marcos escreve para os não é muçulmano, é romano. Ele escreve para os romanos. E Lucas escreve para os gregos. Ele escreve para os gregos. E agora vem João.
Por que João escreve o Evangelho? Se já tinha 3, já espalhado por todo o território de Israel, João, quando ele vai escrever o Evangelho, ele já está aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, o Evangelho de João já está lá na frente. Enquanto que, por exemplo, você pega o Evangelho de Mateus, ele está em torno de 35 a 40 depois de Cristo. Ou seja, está mais perto. Com o de João, há um distanciamento. Você tem aí quase que 90 anos, né? Lá na frente, já depois de Cristo. Então, basicamente, 60 anos depois que Cristo subiu aos céus, João resolve escrever. Aí entra a questão, por que ele resolveu escrever? Porque os 3 evangelhos, eles demonstraram Jesus aqui na terra, demonstraram o poder dele aqui na terra. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como um rei, já Marcos apresenta Jesus como servo, e Lucas apresenta Jesus como homem. E aí entrou uma questão, principalmente, que a igreja começa a crescer, e a igreja já começa a crescer com problemas, tá? Não pense que a igreja, quando começou, foi 1000 maravilhas. Não, ela já começa com problemas. Por quê? Porque é dirigida por... E onde tem homem, tem... Isso está fácil, está bem claro. Então a igreja ela já começa com problemas. E esses problemas começam a ser discutidos entre os apóstolos, os pais da igreja, os discípulos que vieram depois, justamente porque começam a infiltrar dentro da igreja alguns pensamentos que diferem do cristianismo. A gente percebe já no livro de Atos, depois quando a gente for comentar, que após a igreja iniciar, após Jesus ter subido aos céus, o início da igreja já começa a infiltrar pessoas que não aceitavam Cristo. Um exemplo disso, fariseus, saduceus, doutores da lei, que começaram a se converter. E quando se converteram, entraram dentro do seio da igreja, começaram a dar palpite. E esses palpites é que começam a complicar toda a história da igreja. Tá? Tudo tem seu propósito, lógico, Deus está no controle de todas as coisas. E acontece que no meio do cristianismo em si, começou a surgir já o pensamento de que Jesus não era Deus, que Jesus era homem, que Jesus nunca foi Deus, que Jesus nunca pertenceu à questão divina. Ele era homem e por isso, sendo homem, ele conseguiu chegar num patamar de perfeição e começou a pregar o Evangelho e trazer este Evangelho para nós. Então, Jesus é apresentado como homem. E aí começa a preocupação. Por quê? Mas peraí, era homem, era Deus, como que funcionou tudo isso? João, então, resolve escrever o Evangelho justamente para quê? Para demonstrar e mostrar que Jesus não era apenas um rei, que Jesus não era apenas um homem, que Jesus não era apenas um servo, que Jesus era Deus. Então isso que agora, o Evangelho de João, o início dele, o trabalho dele, é mostrar que Jesus era Deus. E aí vocês vão perceber, por exemplo, em várias passagens, que ele sempre fala o eu sou. E principalmente a palavra eu sou, né, para os judeus, seria justamente o grande Deus, o Todo-Poderoso. Pode ver que quando Moisés se apresenta para o povo de Israel, e a preocupação de Moisés com Deus era justamente o quê? Senhor, eles vão perguntar qual é o teu nome. E o que eu digo para eles? Aí Deus fala para Moisés, diga apenas que eu sou. Então esta palavra eu sou pertence a Deus. Os judeus, por exemplo, eles não utilizam a palavra eu sou. Você é alguma coisa? O único que pode dizer eu sou é Deus, porque Ele é. E nós estamos tentando, estamos seguindo, vamos fazer a nossa parte. Então, dentro dessa parte do Evangelho, João, quando ele escreve, ele apresenta Jesus como eu sou. E isso que causa, e ele consegue demonstrar, principalmente no meio dos judeus, esse atrito que Jesus teve, justamente por se apresentar como eu sou.
ou se apresentar como Deus. Então é nesse ponto que o Evangelho de João vem fechar. E o que é interessante, e por exemplo, Mateus ele escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João, ele escreve para quem? Para todos. Ele não escreve a um povo específico, ele escreve principalmente para todos, independente se é judeu, independente se é gentil. Então ele faz um evangelho, como a gente pode dizer assim, universal. E uma das coisas que a gente percebe dentro do evangelho de João é justamente o amor. O evangelho, nós podemos resumir o evangelho de João como uma única palavra, amor. Que é a expressão do amor, que todo mundo fala, João 3,16, quer dizer o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Fechou. Deus amou o mundo. Segura aí. Deus amou. Amor é a palavra mais expressiva dentro do Evangelho de João. E o que é interessante, quando você olha João, não é, principalmente nos outros evangelhos, que apresentam o próprio discípulo, e agora no Evangelho de João, dentro dessa parte, ele não apresenta o nome dele. Ele não coloca o nome dele. Por quê? Alguns críticos teológicos colocam o seguinte, é que João não queria aparecer, ele não queria se apresentar. Então ele não coloca o nome, ele apenas coloca o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. Quer dizer, a expressão do amor de Jesus para com o discípulo. Bem, vocês se lembram que no finalzinho, quando Jesus está crucificado, quem é o único que aparece lá? João. Ele é o único corajoso que foi até lá na frente e ficou para ver o que tudo ia acontecer. E aí Jesus então olha em João a oportunidade de passar principalmente o cuidado da sua mãe, porque Jesus, como homem mais velho, ele tinha o poder sobre a família e ele cuidava da sua mãe. Porque quando você olha, você percebe Jesus fazendo milagres, seguindo, e Maria está junto. E João ele escreve isso com muita delicadeza e ele marca bem claro assim: e Maria guardava tudo isso em seu coração. Na Maria não, ele marcava a mãe dele e guardava tudo isso em seu coração. Por quê? A partir do momento da cruz do Calvário, João leva para sua casa quem? Maria, para cuidar dele, a mãe de Jesus, para cuidar dela, para a mãe de Jesus. Justamente que Jesus agora vai terminar sua obra aqui na terra, finalizou, vai embora, quem vai cuidar é João. E eu fico imaginando que quando João foi escrever, ele podia até dizer para Maria, viu? Eu estou pensando em escrever um livro sobre Jesus, para mostrar Jesus como ele realmente é, só que eu não vou marcar meu nome. Maria, como estava junto, podia dizer, mas não marca o meu também. Já que você não vai marcar o seu, não marca o meu também. Então não aparece o nome de Maria também no livro do Evangelho de João. Então não aparece o nome de Maria. Por que isso? Porque eles não queriam se aparecer. Eles demonstraram que estavam presentes, mas o propósito é apresentar. E um exemplo claro disso é quando João, principalmente o Batista, ele vai se apresentar e diz, olha, eu não sou o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. E é o único evangelho que você olha alguém dizendo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o evangelho de João, ele foca principalmente nesse Cristo, nesse Jesus, mostrando o amor e para que ele veio. Então o evangelho de João, eu falo assim, ele vai expressar todo este amor, e aquilo que os outros deixaram, vamos assim dizer, faltando, João completa. E o interessante é que João não repetiu as histórias, porque já tinha 3 livros com as histórias, não tem por que ficar repetindo. Só quando a história realmente para ele era importante, ele coloca. Mas ele coloca fatos que os outros não escreveram. Por quê? Esqueceram ou deixaram para lá. E João falou, não, isso é importante e eu vou marcar. Um exemplo disso, a ressurreição de Lázaro. João apresenta de uma forma tão gloriosa, e quando você lê, você fala, meu Deus, que amor, que constância, né? Que sensibilidade
autoridade que João coloca. Aí você olha João, você fala, mas será que João era tão amoroso assim? Será que João era tão sensível assim? Será que por isso que Jesus chamou ele dessa forma? Por ser sensível, por ser amoroso, por ser uma pessoa tão carinhosa? E segundo a história da igreja, não estou falando agora biblicamente, mas falando da história da igreja, segundo a história, João ele vai cuidar da igreja de Éfeso, tá? Depois a gente vai ver isso em Apocalipse. Quando ele vai cuidar da igreja de Éfeso, diz a história que João já está em torno de quase 103 ou 104 anos, aproximadamente, e está já nos seus últimos dias. Ele é o único discípulo que morre de morte morrida, e o resto morreu tudo de morte matada, tá? Ele foi o único que morre realmente de morte natural. E segundo a história, ele foi levado ao templo, à igreja, colocado na igreja, e as suas últimas palavras foram: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso a história nos diz, não a palavra. Mas quando eu olho o Evangelho, eu vejo as cartas de João, eu vejo um discípulo amoroso. E aí você fala, mas era por isso que Jesus o amava? Vamos tentar entender João. João, qual era a função de João? Pescador. Há um pensamento de que talvez ele, Tiago, que eram irmãos, fossem primos de Jesus. Tá? Como assim? Porque Salomé, que era a mãe deles, que é apresentado dentro da Bíblia, quando apresenta, principalmente Marcos e Mateus, apresenta no final, as mulheres estão lá na presença de Jesus, na crucificação, apresenta-se Salomé. E quando vai no Evangelho de João, ele fala que havia uma mulher que era mãe de João. E possivelmente, todo mundo coloca, possivelmente era Salomé. E se era Salomé, e aí coloque irmã, né, da mãe de Jesus. Espera aí, então se era irmã da mãe de Jesus e era Salomé, e alguns colocam, deduz que João e Tiago fossem primos de Jesus. Mas como a Bíblia não declara muito claro para nós, como por exemplo declarou o próprio primo dele, que era João Batista, nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Então é possível que fosse primo? Pode ser que fosse possível, pode ser, mas o que vai importar para nós? Não, o Evangelho de João não tem nada a ver com João Batista. João Batista não deixou nada escrito. Ele era a voz que clamava no deserto. E ele é o que perde a cabeça, por conta do rei Herodes. Tá? O Evangelho, hoje, o João do Evangelho, já é o João que Jesus separou por ministério, era pescador. Acontece que João e Tiago já eram discípulos de João Batista. Já andavam com João Batista. Gostaram de ouvir João Batista e seguiam João Batista. Mas o interessante de João e Tiago, que a gente percebeu, e já comentei isso nas aulas passadas, que Tiago e João, eles tinham um propósito dentro do ministério do Senhor. Qual era? Qual era o objetivo dos dois? Se assentar lá. Pelo menos ter um lugarzinho, ou seja, ter um cargo dentro da igreja, não é? Pelo menos cargo importante, do lado de Jesus, um de cada lado. Então eles tinham um objetivo de ter um cargo. Uma pessoa dessa é amorosa? É interesseira, né? E Jesus chamou interesseiro para entrar na obra dele? Claro que chamou. João e Tiago é interesseiro, não é? Até hoje chama, né? Até hoje, até nós. Vai dizer que você não tem interesse? Hã? Todo mundo vem com interesse, não é? Até hoje nós estávamos ouvindo o hino, e o rapaz dizia assim na letra do hino: se você deixar de buscar as minhas mãos e buscar a minha face, você vai ver toda a diferença. Porque quando você busca a mão de Jesus, você quer o quê? Você quer bênção, você quer algo. Mas quando você busca a face, você quer o quê? Você quer adorá-lo. E se você adorá-lo, faz toda a diferença do que ficar pedindo. E vamos falar a verdade, às vezes, eu falo assim, alguns de nós foram até Jesus por interesse. Ou porque estava com problema, ou porque estava com dificuldade, ou porque alguém chegou e falou, viu, se você for lá, todos os seus problemas serão resolvidos. Você falou, opa! Não é? Só que,
Acho que todos têm, né? E Jesus disse bem claro: no mundo tereis Aflições. então paciência. Então quer dizer, muitos de nós fomos, quem sabe, atrás de Jesus por interesse. O apóstolo Paulo ainda diz: se for por interesse, tudo bem, mas que pelo menos ouça o Evangelho e seja salvo. Não é? Não importa, mas assim, a partir do momento que você chega diante dele, que você o reconhece, faz toda a diferença. Não é? Você olhar para a face do Cristo e adorar a Ele, faz toda a diferença. Por isso que a Bíblia diz bem claro: muitos são chamados, mas poucos que muitos vão e vão, mas são poucos aqueles que realmente querem servir a Cristo. Mas bem, e João também, certa vez Jesus estava passando por Samaria, ia passar por Samaria, e ele pede aos discípulos, viu? Pede para João e Tiago: ó, faz o seguinte, entre em Samaria e veja se alguém pode me dar pouso, ou alguma casa que eu possa pousar. Lá vai os dois, bater de porta em porta. Só que os samaritanos não gostavam dos judeus, e Jesus, pelo que tudo indica, ele já estava com ideia de ir para Jerusalém. Jerusalém é inimiga de Samaria, e aí ainda diz assim: mas Jesus estava com face para Jerusalém, ou seja, o propósito dele era ir para Jerusalém. Aí o samaritano falou: já que você quer ir para lá, o que você quer fazer na minha casa? Já que você quer ir para os judeus, vai para o judeu, não tem nada que passar na minha casa. E lá está João e Tiago batendo de porta em porta. Viu? Tem como Jesus posar hoje aí? Não. Jesus está indo para Jerusalém e vá para os judeus. Não é? Somos assim também? É? Ou seja, batendo de porta em porta, ninguém deu pouso. Volta os dois com aquela cara fechada, não é? Triste, abatidos. E aí Jesus chega e pergunta: e aí? Aí os dois: Senhor, vamos fazer igual o profeta Elias? Manda descer fogo do céu e queima essa cidade. Aí Jesus olha para os dois e diz: vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim para trazer fogo ou destruição, eu vim para trazer vida. Então é diferente. Peraí, então eu estou vendo um João vingativo, sim ou não? Igualzinho nós também, né? E quando as coisas não dão certo, interessante. Bem, vocês percebem um João vingativo, interesseiro, dedo duro, fofoqueiro. Quer ver um exemplo? Lá no evangelho dele ele fala: e olha, Judas gostava da bolsa do dinheiro porque ele tirava de dentro, era ladrão, fofoqueiro. Jesus não sabia? E mesmo assim separou o tesoureiro, Judas. Igualzinhos nós somos hoje, a gente sempre dá um crédito de confiança nas pessoas. Isso é ser cristão. Bem, então, o João não é diferente de nós. O João é igual a nós. Só que tem uma grande diferença. Quando você percebe João tendo 3 anos e meio andando com Jesus, a coisa começa a mudar de figura. Quando eu vejo um homem sozinho na frente da cruz do Calvário, eu vejo um homem agora que está ali não é por interesse, que está ali não é porque ele é vingativo, ele está ali porque ele ama. O amor da vida dele estava ali pendurado na cruz do Calvário. Aquele que ele amava estava sendo morto e torturado. E ele não arredou o pé e ali ficou, até Jesus dar seu último suspiro. Como coisa: Senhor, eu estou aqui, conte comigo. Será que nós faríamos isso? Ou será que seríamos como os outros? Que é melhor fugir e se esconder, porque vai que te pega, vai que te mata, vai que vão querer te torturar e te pendurar na cruz também. João não. Ele abriu mão do que era o próprio eu para estar na frente da cruz do Calvário, mostrando que ele estava ali por amor, mas não mais por interesse. 3 anos e meio com Jesus fez toda a diferença na vida de João.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Quanto tempo de caminhada com Jesus você já tem? Precisa falar. Pense. Eu falo que a palavra de Deus ela é meditação, é você refletir. Quanto tempo você está andando com Jesus? Já fez a diferença de como você era e como você é? Se não fez, você está andando errado. Porque o Evangelho é mudança. O Evangelho é característica, é caráter, é mudar totalmente. Andar com Cristo é andar totalmente diferente. Uma pessoa que antigamente falava palavrão, xingava qualquer um do lado, fazia miséria, hoje fica em silêncio. Hoje fica em paz. Hoje conta até 10. Não é? Mesmo na hora que o sangue sobe, o Espírito Santo esfria. Não é assim? É, irmão, porque quando eu fui batizado, minha mão ficou para fora. Já ouviram essa expressão? Fui batizado, minha mão ficou para fora. Então cuidado, irmão. Dá vontade, então tem que batizar de novo, irmão. Eu lembro uma vez, estava no batismo, e a menina estava desesperada, porque eu acho que era a primeira vez que ela ia dar um mergulho e afundar de vez. E aí o pastor, e ela era grande, e o pastor era pequeno, e eu lembro que a hora que o pastor desceu ela, só foi metade do corpo. Aí ele pegou, olhou, daí o pastor que estava atrás falou, não, irmão, não batizou, tem que afundar na água. Aí ele olhou para a irmã, mano, de novo, né? Bota a mãozinha assim, ela botou a mãozinha, aí tampa o nariz, irmã. Já acabou com a bater do pastor. Aí vai, mano do céu. Aí vai, mas a cabeça não afunda. Aí levanta, o pastor estava chorando. E era a terceira vez que ele tentava batizar. Aí o pastor de cima do púlpito falou assim, irmão, não batizou. Me perdoa, não batizou. Ainda está ficando o corpo para fora. Não tem como sepultar com a mão para fora, não tem como sepultar com a cabeça para fora. Tem que sepultar. Irmão, estava em dois, pega os dois. Aí, pronto, mas que foi sepultado, ou seja, tem que morrer por completo. Não adianta. Se você quer servir a Cristo, tem que morrer por completo. Não adianta. Ah, sobrou uma parte, então se converte, meu irmão. Se batiza novamente, que o seu batismo não valeu. Não tem como. Não tem como. A mudança tem que começar em você. Se eu estou seguindo a Cristo, o apóstolo Paulo ele deixa uma coisa bem clara para a gente. Ele diz assim, eu estou algemado com Ele. Quem é a autoridade? É Cristo. Então, se um policial está algemado com o bandido, o policial vai onde o bandido vai? Não, o bandido fica o quê? Fica junto com a polícia, não é? É a autoridade. Ele vai ter que ir aonde o outro for. O apóstolo Paulo está dizendo, aonde ele for, eu vou. Porque aonde eu vou, ele não vai. Deu para entender? Eu tenho que estar algemado com Ele. Eu tenho que fazer a vontade dEle. E 3 anos e meio, andando com Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, recebendo o poder de Deus, recebendo, vendo todas as situações, mudou por completo a vida de João. Agora, eu estou vendo o João já com seus quase 90 anos. Mudou? Agora, experiência de vida. E é tão fascinante quando você lê a Bíblia, que quando você olha lá no finalzinho do Evangelho de João, já tinha igreja que não queria mais receber João. Sabia disso? Igreja já não queria mais receber João na congregação, porque o dono da congregação já não queria mais receber os apóstolos, porque agora ele já é autônomo, ele já é independente. Isso está dentro do Evangelho. Aí João ainda dizia, cuidado com ele, viu, irmãos? Mas não manda arrancar, não manda tirar, cuidado apenas com ele. Isso é amor. Uma pessoa que é capaz de dizer, mesmo sendo rejeitado, ainda é capaz de dizer, ame, considere, aceite. Oh, Jesus, que a gente possa alcançar esse padrão de amor. Conseguir alcançar este padrão de amor que este Evangelho se apresenta para nós. Pastor, só uma dúvida.
Tiago e José, que é citado aos pés da cruz, é o mesmo Tiago, apóstolo? Sim. Filho de Maria, mas não é Maria que não é de José que teve Jesus, não, é outra Maria. Então, seria Salomé. A Maria. Seria Salomé. Que alguns colocam que esse José seria o próprio João. Então, fica essa dúvida. Eu não vou me arriscar e dizer, não, era primo. Eu não tenho prova, não posso dizer. A Bíblia mesmo não me declara isso. Existem as investigações. Por exemplo, quem escreveu Lucas? O Evangelho de Lucas foi Lucas. A Bíblia não me fala. Só que quando eu olho Lucas e comparo com Atos, aí eu falo, poxa, é Lucas. Não é? Principalmente depois do finalzinho, quando ele vai estar junto com o apóstolo Paulo. Então, tudo indica que realmente foi Lucas. Mas, a gente sabe que tudo isso foi escrito para nós através dos pais da igreja. Ou seja, quando chegavam as páginas dos evangelhos, sabiam que tinha vindo de Marcos, tinha vindo de Mateus e assim por diante. Tá? A Maria. Por quantos anos que João estava quando ele andava com Cristo? Possivelmente em torno de 30 a 33 anos também. Ele é basicamente quase a mesma idade de Cristo. E ele vai morrer em torno de 103, 110 anos mais ou menos. Então, não existe não tem uma precisão. Principalmente quando a gente fala em questão de datas históricas, se torna complicado. Por exemplo, fala assim, João escreveu no ano 90, alguns falam, eu prefiro colocar do ano 90 até o ano 100, do ano 80 até o 100, por quê? Está entre essa faixa, porque ele não marcou. Marcou a data, então fica próximo, então a gente fica nesse impasse. E a gente sabe que João, pela história, ele morreu já por mais de 100 anos. Então, foi o único que eu falo, o único que morreu de morte natural, porque o restante foi tudo de morte matada mesmo. Tá? Bem, e vocês vão entender o porquê que João morre justamente de morte natural. Porque Jesus dá uma promessa a João. Tá? Então vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Quem puder ler, leia para nós, por favor. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus. Verso 14, vamos lá para ajudar vocês. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos as suas glórias, do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Jesus. Quem é o Verbo que se fez carne? Jesus. Então quem é o Verbo? Jesus. Deu para entender? Ok? Olha como João faz. Ele começa que, se você olhar Gênesis capítulo 1, verso 1, diz o quê? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, No princípio, o que aconteceu? O quê? Céus e terra. Então, no princípio, eu vou chamar de ano zero, tá? Que é o princípio. Princípio é aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante. Quer dizer que daqui para lá, eu posso dizer que existe o tempo. O tempo começa a existir a partir do princípio. Mas e antes do princípio? Existia o tempo? Não. Por quê? Porque aqui vai dar-se o início, é o princípio. Começou a contar os segundos, vamos assim dizer. Pois por quê? Quem criou o tempo? Quem é o tempo? Quem é dono do tempo? Deus. E olha que interessante, ele dá o início, o princípio de tudo. Aí Jesus diz lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem começa o princípio? Quem começa o princípio? Jesus. Obrigado. Quem começa o princípio é Jesus. Então vamos lá. No princípio, quem é o dono do tempo? Jesus.
Lógico que nós estamos tratando de tempo, e aí nós vamos ter um pequeno detalhe. O nome Jesus só vai aparecer em que ano? No ano 0. Mas peraí, não é o princípio, é o ano 0 do nosso calendário, que está errado. Tá? Porque, como tem essa diferença de tempo, porque ninguém sabe com precisão quando Jesus nasceu realmente, e que data foi, não, 25 de dezembro do ano 0. Amém, fica assim. Mas a gente não sabe que data foi. Quando foi feito o calendário, alguns historiadores dizem o seguinte: não, quando marcaram o ano 0, Jesus já estava com 5 anos. Espera aí, se Jesus já estava com 5 anos, que ano que nós estamos então? 2024, eu vou somar mais 5. Mas, refazendo os cálculos, alguns historiadores dizem: não, quando Jesus nasceu, quando marcaram o ano 0, faltava 5 anos para Jesus nascer. E agora? Independente se Jesus estava com 5 anos ou faltava 5 anos, ali ficou o ano 0. Então nós não sabemos com precisão. Não tem como alguém chegar e marcar: olha, hoje está marcada a data assim, assim, assado. Não, a gente sabe que são datas imprecisas, não é? Mas mesmo tendo essas variações, a gente consegue determinar um período de tempo. Bem, então nesse princípio, não era Jesus, porque Jesus só vai aparecer lá no ano 0. Né? No princípio dele como homem, certo? Que Maria, quando vai no cartório lá levar Jesus com José, fala: ó, vamos marcar o nome dele com Jesus, tá? Esse Jesus só vai aparecer já no Novo Testamento. Mas quem é esse Jesus aqui agora no princípio? É isso que João agora vai mostrar para nós. No princípio era o verbo. E esse verbo, no grego, quer dizer logos. Por quê? É através do verbo que tudo vem acontecer. Por exemplo, haja é um verbo. Então quem é que está dando o início? Quem é que está fazendo tudo? Ou seja, o próprio logos, o próprio verbo. Então João chama ele de verbo. Por quê? Porque ainda não é Jesus. Jesus só vai aparecer no ano 30, ano 0. Deu para entender? E a gente sabe que esse Jesus, quando a gente volta no Antigo Testamento, ele é aquele que se apresenta como Jeová. Ele é o que se apresenta como Jeová. Por isso que quando ele chega, principalmente no Evangelho de João, você vai perceber que quando ele chega e diz assim para os seus companheiros: viu, eu estive com Abraão, eu estive com Moisés. Aí eles falam: você está doido, você não tem nem 50 anos, como você fala que viu Moisés, como você fala que viu Abraão? E aí ele diz: porque eu sou. E quem é o eu sou? O próprio Jeová, que estava lá no princípio. Ah, mas peraí, Jeová não é o Pai? Mas peraí, irmão, que confusão! Diz que o princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra, assim, quando o Brasil todo já existia a terra. Irmão, isso, ó, vou falar o seguinte: do verso 1 ao verso 2, a gente pode ficar 1 ano e meio só estudando isso. 1 ano e meio, sem brincadeira. Quem aqui já fez o curso comigo sabe disso. Até nas quintas-feiras eu estava tratando sobre esse assunto. Porque assim, do capítulo 1, verso 1 ao verso 2, você tem uma quantidade de milhões de anos passada. Por quê? Imagine o seguinte: Jesus, o próprio Deus, ele deixou isso aqui para nós com um propósito. Qual é o propósito da palavra? Qual é o propósito da palavra? Conhecimento. Qual é o propósito da palavra? Apontar para a redenção. Hã? Peraí. Apontar para a redenção? Hã? Apontar para a salvação. Apontar para a salvação. Ou seja, a base disso, o objetivo disso, é que eu e você seja salvo. Bem, esse é o objetivo.
Então agora, se esse é o objetivo, já tem quantos livros? Não precisa levantar a mão. Quantos você já leu? Né? Que pega, vamos imaginar o seguinte, eu vou passar uma data para vocês, mas depois eu vou explicar quando a gente chegar em bibliologia. Bibliologia não, teologia sistemática. Por exemplo, se eu pegar esse princípio do verso 2 para frente, então eu posso dizer que essa história ela está basicamente em torno de 100 mil anos. 100 mil anos, desculpa, do capítulo 1 até o capítulo 2. No capítulo 2 até nós, vai dar em torno de 10 mil anos. Então, houve um resumo. Para quê? Para apontar o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. O objetivo é esse. Agora, se para apontar a salvação, Deus deixou a palavra para nós estudarmos. A gente não estuda porque tem 66 livros. Imagine se ele contasse toda a história desde o princípio. Quantos livros seriam? Ou melhor, quantas Bíblias será que seriam? Aí que o negócio não ia. Se, gente, fazendo um curso teológico aqui, a gente vai levar em torno de 2 anos aproximadamente, e é só a visão panorâmica. Eu falei para vocês que gosto seria a gente pegar verso por verso, seria uma bênção, não é? Seria uma bênção fazer isso, mas a gente levaria a vida toda, porque a vida ela não tem fim, ela é viva, cada vez se descobre coisas novas nela. Então é algo extraordinário. Então assim, Deus ele apenas colocou aquele que era o objetivo. Bem, mas só que a palavra também nos traz conhecimento. E ele também deu as dicas. Existem versos, existem partes que mostram o que aconteceu no passado. Só que não tão claro, não tão assim abrangente, mas de forma bem resumida. E como Deus dizendo, te vira. Porque o importante é a salvação. O restante você vai descobrir depois. Por quê? Jesus diz que, ele diz assim, ó, quando ele estava dando a última ceia, ele falou assim, essa é a última ceia que eu tomo com vocês. A próxima, eu vou participar lá na glória, com vocês. Aí quando você lê Provérbios, capítulo 8, capítulo 9, que ele fala justamente que a sabedoria vai dar um grande banquete. Irmão, eu fico imaginando, nós tudo sentadinho lá, e a sabedoria trazendo para nós todo o conhecimento, principalmente aquilo que já foi. E o próprio Salomão era sábio? Era? Então vamos ler Salomão, só para deixar vocês mais confusos aí. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Lá no verso 9. Ele diz assim, acharam aí? Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 9. O que foi, olha só, presta atenção, o que foi é aquilo que já está lá atrás, que já aconteceu. Isso é o que há. E nesse princípio aí, irmãos, a gente consegue perceber que a história não muda. Ela só se repete. Só se repete. O exemplo disso eu falo assim, quando ficou aquela situação da Dilma e Lula, né, que vai retirar, vai não vai tirar, é ladrão, é não sei o que, aconteceu lá em Getúlio Vargas. A mesma situação. Quer dizer, a história ela só se repete. E aí se eu voltar mais atrás ainda, aconteceu lá com Dom Pedro II. Tira, não tira, tira, não tira. Então, e aí se eu voltar mais antes ainda, tudo tem a história, ela só se repete. O que Salomão está dizendo é que tudo se repete. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada é novo debaixo do sol. Olha que profundo esse pensamento. Eclesiastes é filosófico. Tá?
Então, é para pensar. Verso 10. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Ele diz, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Bem, deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui é novo? Não, já tem 2 anos. Não, mas vamos lá. Isso aqui é novo? Feito pelo homem é novo? É, né? O que Salomão está dizendo? Nada é novo debaixo do... Você pode dizer isso aqui é novo? Ele está dizendo, já aconteceu séculos antes de nós, só que agora não há mais lembranças. Como assim? Quer dizer que no passado já houve coisas assim semelhantes? Será que já tinha o Zap? Irmão, o Zap até que já existia com o povo romano. Não é como eletronicamente falando, mas eles mandavam o servo pendurar a mensagem num portal que é onde todos os servos penduravam. Então, por exemplo, eu mandava o meu servo e falava, vai lá, pendura que é em nome do rei fulano e tal. Então o servo ia lá, pendurava o texto. Aí o outro servo chegava, isso aqui é para o meu senhor. Ia lá e falava, está aqui, mandou mensagem para o senhor. Então manda a resposta. Daí ele levava. Então quer dizer, era tudo feito humanamente. Mas funcionava o Zap da época. Levava dias e até meses. Mas funcionava. Tá? Então, o que eu quero apenas, porque eu estou falando que esse livro é filosófico. Tá? Ou seja, ele nos faz pensar. Então eu posso pensar filosoficamente agora falando que no capítulo 1, verso 1 de Gênesis ao verso 2, quanta coisa aconteceu. Aí vocês se achando a última bolacha do pacote. Não, meu irmão, muita coisa já aconteceu lá atrás. E o que é mais interessante, olha o que ele diz aí no verso 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Ou seja, quer dizer que, se eu pensar como Salomão, essa geração aqui vai acabar, tudo vai deixar de existir, e a próxima que virá já não terá mais lembrança do que aconteceu conosco. Por exemplo, até hoje eu comentava com uma irmã que eu estava falando sobre, aqui nesse riozinho foi encontrado vários artefatos indígenas, só que assim, a gente não ouve falar, a gente nem sabe a história de Sorocaba, e a gente sabe que foram encontrados vários artefatos indígenas daqui até o lado do Ouro Fino. Sim. Flechas, sinos. Não é fino mesmo, né? Sai aqui do Ouro Fino ali. Ouro Fino não, sinos, né? É sinos, na verdade é sinos. Aí, flecha, pedaços de como se fosse faca para poder apontar a flecha e tudo mais. Isso tudo foi encontrado, datado de 10 mil a 100 mil anos atrás. Então, quer dizer, já houve indígenas aqui. Vocês sabem a história deles? Nem eu. O meu desejo é conhecer essa história. O meu desejo é tentar achar uma espécie, alguma coisa. Não é porque, para o historiador, isso é algo fundamental para tentar basear aquilo que aconteceu no passado. Mas por mais que eu tente, o que Salomão está dizendo, o quê? Não haverá lembrança. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então, depois eu vou entrar com mais detalhes. Se você estiver curioso, realmente quiser saber, no meu site, marcelomena.com, eu tenho lá um texto que eu falo sobre a teologia histórica, tá? Que eu falo um pouquinho sobre esses povos que existiram antes de Adão. E se você ainda for assim, mais preguiçoso para pegar textos teológicos e gosta de livro de ficção, aí eu indico o meu livro, que é As Aventuras de Jorge, tá? Que eu vou narrar justamente a história do que aconteceu no passado de uma forma divertida, de um jovem que viaja no tempo, tá? Então tudo isso está no meu site. Ah, mas é caro? É caro o livro, realmente é caro. O Brasil é muito caro. Ele não consegue fazer livro barato, não é? Porque o brasileiro não gosta de ler, então tem que cobrar caro mesmo. Agora, quando eu fiz os livros, eu falo assim, quando eu fiz, são 3 do Jorge e mais um de Cantares de Salomão. Quando eu fiz,
a minha ideia sempre foi focar em textos bíblicos, mas de uma forma diferente, principalmente para adolescente, criança ou jovem mesmo que queira aprender a palavra, mas assim de uma forma mais divertida. E eu fiz um livro e falei assim, poxa, difícil vender livros no Brasil. Aí eu peguei e falei para minha esposa, já viu aquela mensagem que diz assim, mais vale um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo? Já ouviu, né? Aí eu falei para minha esposa, falei, sabe uma coisa, eu vou colocar tudo gratuito no site. Ela falou, mas você não vai ganhar nada. Eu falei, pelo menos ficou conhecido. E foi uma benção, irmão, verdade. Eu coloquei o primeiro livro gratuito e assim, eu não vou precisar, basicamente, quantos livros já foram baixados e quantos já foram vendidos, porque eu sei que foi bastante, não tem eu tenho depois no site, eu consigo ver, mas eu sei que é bastante já foram baixados. Mas quando eu lancei gratuito na internet, então você pode baixar em PDF no seu celular, você pode ler, a hora que você tiver de folga. E quando eu lancei, uma editora americana entrou em contato comigo. Falou, você não tem interesse em passar o livro pra gente? Tal? Eu falei, claro que eu tenho. Né? Só que tudo em inglês, eu achei que fosse spam. Né? Falei, quer ver que é vírus? Tá tudo em inglês? Aí eu olhei e falei, mas tá meu nome no meio do texto? Por que meu nome está no meio do texto? Ainda bem que minha filha estuda inglês. Mandei para ela e falei, não, a editora quer fazer um contrato com você. Falei, fechou então. Aí eu acabei fechando o contrato, foi lançado nos Estados Unidos o meu primeiro livro, só que em inglês, tá? Então foi uma benção. Então, se você quiser e tiver interesse, pode baixar no meu site, entra lá, você pode baixar gratuitamente. Só o último que ainda não está gratuito, que eu ainda estou esperando vender. Tá? Vou ficar esperando sentado. Mas vamos lá. Logo depois eu coloco. Tá bem? Deu para entender? Então, existem coisas que a Bíblia ainda não fala, quer dizer, fala, só que estão em textos separados, e depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, tá? Mas beleza, João está dizendo sobre esse verbo, que é antes do... No princípio era o verbo, e ele diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Isso é verdade? Quer ver como isso é verdade? Abra aí Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Diz o quê? E disse Deus, o quê? Façamos. Ele não diz eu vou fazer. Ele diz façamos. Ele está sozinho? Não, tem mais alguém. Então ele está dizendo, no princípio ele estava com Deus. Esse Deus ele está tratando como se fosse o Pai, tá? E ele diz assim, olha o verso 3. Verso 3. João, Evangelho de João. No capítulo 1. Todas as coisas. Leia de novo, por favor. Todas as coisas. De novo, por favor, para gravar bem. Todas as coisas. O que é todas as coisas? Tudo. Tudo? Tudo. Beleza, então. Vocês falaram que é tudo, né? Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por quem? Jesus. Por Jesus. Então, peraí. O foco é quem que começou dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou? E quem é esse Deus? Vamos dividir a trindade agora? Vocês ainda ficaram com o pezinho atrás, né? Eu estou tentando explicar para mim. Espera só um pouquinho, irmãos. Espera aí. Sim. Sim. Para provar que existem os três, aí nós vamos lá para 1 João. 1 João, a carta de 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, e o verso de número 7. Se eu fosse você, eu já grifava isso, tá?
Mas não tem mais dúvida. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra. Quem é a palavra? Jesus. É o Verbo. E o Espírito Santo. E estes 3 São. pronto. Está na Bíblia? Atualizada da Que ele está falando do existe João. o Espírito, a água e o sangue. Ah, peraí. Esse é depois, né? É o 8. É o 8. O 7 fala Pai, a palavra e o Espírito Santo. Isso. 5, verso 7. Esse é testemunho. Que a palavra significa o verbo O também. Espírito, a água e o sangue. Esse é o 8. A linguagem de hoje está Sim. escrita diferente, pastor. Isso. Então, mas peraí, ó. No verso 7 está assim: porque 3 são os que testificam no céu: Isso. o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são uns. Isso. E 3 são os que testificam na terra: o Isso. Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam no Isso. Só que na versão atualizada, no 8, está escrito o Espírito, a água e o sangue. Sim, mas fica bem também. Pode ser. Ó, Pai, palavra e Espírito Santo. No 7. Na João Ferreira de Almeida. 7. Na atualizada, no 8. Não tem o 7. No 7 Já está vai- O 7, mas o 7 é só a Eles 3 unificaram. testemunhas. Acabou o versículo 7. Ah, tá. Por quê? Porque eles pegam a. Agora eu entendi. É porque existe uma versão da Vulgata, acho que latina. A Vulgata latina é que apresenta os 3 são um. Existem alguns manuscritos, quer dizer, na realidade existe um manuscrito que não apresenta esse verso, mas os outros manuscritos que apareceram apresentam. Então alguns se pegam só nesse e dizem: não, é esse aqui que é o certo. Mas espera aí, se os outros também apresentam e também foram escritos ou copiados, né, de formas diferentes, por que não colocam? Por isso que a João Ferreira de Almeida, ela fecha justamente nos manuscritos que mais se concordam. Por isso que nós consideramos justamente porque esse Quando é eu o ouvi, verbo. eu fiquei em dúvida, eu tenho a João Ferreira de Almeida e tem a Priscila. Aí eu fiquei em dúvida, isso que eu falei, ó, tive a oportunidade de perguntar. A minha dúvida é, Eu não a trouxe água, o Espírito e o sangue, eles, Tem aí? Essa tá igual a deles. Está igual a deles. eles são um símbolo da Trindade? É só essa? Sim. Ah, é? Sim. Mas é assim, Pastor, mas a Bíblia não foi traduzida só por João Ferreira de Almeida, todas elas? Não. Não. Tem uma infinidade de traduções gigantescas. Assim, para o nosso português, veio a João Ferreira de Almeida. Existe a tradução brasileira, que é o que a minha filha tem ali. Mesmo no Brasil tem várias outras. Mas ele não chegou a terminar. Não, ele não terminou, ele parou em algumas, acho que metade do Novo Testamento, depois que os outros amigos terminaram. Em bibliologia a gente vai falar sobre isso. Esse João sim. Pronto? Entendido? Então os 3 estavam presentes, tá? Então dentro das versões mais antigas, todas apresentam os 3. Agora, em uma versão apenas que apresentou que não tinha, como é o Evangelho de Marcos. Lembra que eu falei do Evangelho de Marcos? Que o final não aparece em alguns manuscritos, e aí depois apareceu num outro manuscrito, o pessoal falou assim: não, mas peraí, ele terminou a história comparado com Mateus. Então, quer dizer, Marcos morreu no meio do caminho, e alguém falou: não posso deixar sem terminar o texto. E aí essa pessoa terminou. Aí alguém fala: então a gente não pode aceitar. Mas peraí, mas por que não vai aceitar? Ah, porque Marcos, a pessoa vai saber quem era a pessoa se ela não é consagrada. E quem era Marcos? Foi apóstolo? Foi discípulo de Jesus? Não, foi discípulo de quem? De Pedro. Agora, será que não existia outro discípulo juntamente de Pedro que não poderia ter terminado? Então,
Isso já é crítica textual, tá? Existe uma matéria só para isso. Nessa parte do João 5, que ele fala do Espírito, que é igual a minha, também está só o Espírito e depois o sangue. Mas é que antes, ele fala que Jesus Cristo é a água e o sangue. Ele justifica antes. Ele quem acaba é Jesus. colocando, né? No contexto, acaba sendo A Trindade. Então não tem por onde fugir. Amém? Dúvida? Que bom nenhuma, né? Deu para entender? Então o João está dizendo que os três não, desculpa. No verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. O Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então quer dizer, tudo foi feito por Ele. Aí, ele diz o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Quem é esse João? Batista. João Batista. Ele vem em testemunho. Aí ele diz assim, ó: veio para o testemunho e testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Está vendo que João está deixando bem explicadinho? Para quê? Para não ter confusão. Porque ele quer mostrar Jesus como Deus. Tá? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Então o mundo foi feito por quem? Jesus. E o mundo conheceu Ele? Olha que coisa. Ele veio para o mundo e Ele é o Criador do mundo. E o mundo não o conheceu. O mundo nem sequer deu valor a Ele. O próprio Criador, o próprio que deu vida aos homens, por isso que Ele vem resgatar. Por quê? Porque Ele que criou. E o amor dele por este homem, por este ser, não tem como nós medirmos. É imensurável, não tem como medir. Que, vamos pensar assim, as irmãs, por exemplo, quando vocês vão fazer um bolo, vai que você esquece algum ingrediente e vira aquele bolo que afunda e vira uma pedra. O que você faz com o bolo? Joga fora. E você vai fazer o quê? Fazer outro, não é? Por quê? Já que não deu certo, vou fazer outro. Ele não podia fazer assim também? Podia ou não podia? Tentou, colocou o homem lá, não deu certo, né? Pifou. Deu problema. Então, acaba, ele tem todo o poder, zera e começa de novo. Sim ou não? Se ele tem todo o poder, por que ele não faz? No dilúvio ele foi feito? Hã? No dilúvio? Mas ele não destruiu tudo, né? Não. Deixa a sementinha lá. Deixou Ele não destruiu tudo. Ainda sobrou até de pernilongo. Né? Barato. Só Deus agora. Podia ter destruído. Não é? Ele ainda deixou algumas coisas. Mas peraí, ele podia ter acabado com tudo. Não, implodisse o planeta e fosse lá para Marte e falasse assim, ó, lá em Marte, que nem. Eu estava vendo reportagem, vi uma reportagem hoje, que já tem vestígios de água na Lua, que ela se movimenta na Lua, através da atmosfera, lembra isso aí? Gente, que isso é interessantíssimo. Agora lá em Marte acharam rios, quer dizer, vestígios da onde passou o rio. Então Deus podia muito bem acabar com a Terra e ir lá para Marte, que está um pouquinho mais longe, um pouquinho mais fresco lá, e chegar e falar assim, ó, haja mata, produza flores e tal, que nasça um homem perfeito. Podia, não podia? E por que ele não faz? Por tua causa. Ele amou. Por tua causa. Mas ele sabia que ia ter esse caos, né? Sabia? Pior de tudo, ele sabia. Ele sabia que ele preparou todos os ingredientes, colocou no forno e ficou olhando e falando: Não deu legal. Acho que vai rolar. vai rolar. Esse negócio aí não vai funcionar. Esse negócio vai me dar trabalho. Vai. Esses dias eu vi no Face, alguém colocou assim, uma foto de Jesus e falou assim: e pensar que eu troquei vocês pelo dinossauro. Aí, eu falo assim, ele poderia acabar com tudo, iniciar tudo, ele não faz por tua causa. Por quê? Mas na época da Elias,
Irmã, essa história vai muito longe. Adão e Eva. Eu só vou dar uma dica para você. Assim, sendo lógico, se na época só os dois, Adão e Eva, já tinha dado causa entre os dois. Ah, mas só os dois lá. É casar ali, né? Mas é o amor lá. Sabe por quê? Você é diferente de Eva? Não, É diferente de Adão? um pouquinho. Será? É como se fosse o seu filho. Por exemplo, O seu filho não se conforma. olha que coisa linda, né? Colocou lá, casalzinho. É raro. Deus, ele é tão misericordioso que se fosse eu, já pegar uma criança mal educada, já pega pela orelha, né? Já vai no foco já. Não. Deus, ele entra no jardim como se nada tivesse acontecido e sabendo o que aconteceu. Entra com a maior paciência e diz: Adão, onde estás? Vamos pensar. Não é? E Adão estava onde? Atrás da árvore. Escondidinho atrás da árvore. Igual aquela criança que se esconde debaixo da mesa. Eu lembro quando tem uma menina que minha esposa cuidava, ela era pequenininha, ela se escondia embaixo da mesa, da onde eu estava eu via ela. Ela: tio, vem achar eu. Ela estava falando: já te vi, sai daí. Aí eu levantava e ficava: onde será que ela está? E ela ria debaixo da mesa. Né? Eu fico imaginando Deus assim, andando: Adão, onde estás? Aí Adão sai: ai, Senhor, me escondi. Por que você se escondeu? Ai, porque eu estava nu. Quem disse para você que estavas nu? Aí Adão fala assim: ah, Senhor. Pô, daí Deus fala, né? Comesse do fruto que eu falei que não era para comer. Deus não sabia? Claro que sabia. Só que Deus, olha só, preste atenção, ele esperava uma resposta de Adão. Ele esperava uma resposta, como ele espera de todos nós. Nós somos iguaizinhos a Adão. A resposta que ele esperava: Senhor, realmente eu comi, me perdoa. Ele fez isso? Não. Comece do fruto? Ó. Eva, pode sair de trás aí, ó. Caiu, a casa caiu. Aí, irmãos, olha só. O foco agora está em Eva, porque Adão já não pediu perdão. Esperava de Eva o quê? O arrependimento. Eva podia dizer: Senhor, me perdoe, realmente fui eu que peguei o fruto e comi. Era isso que Deus queria ouvir. A solução já estaria ali. Não. A serpente me enganou. Aí Deus vai para a serpente e fala: serpente, por um acaso você enganou a Eva? Serpente, por um acaso você se arrepende dos seus pecados? Pergunta? Não, ele já determina o juízo. Por quê? Animal não tem arrependimento. Mas enquanto o homem, existe arrependimento. Se arrependeram? A consequência agora afeta tudo. Tudo. Mas eles não foram os primeiros. Tá? Aí o que acontece? Afeta uma consequência geral no planeta. Consequência geral no planeta. Tá? Eu sei que vocês ficam ansiosos para saber o passado, mas eu estou no Novo Testamento, não tem como voltar atrás. Mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Aí, eu falo, fazendo a presença, está na Bíblia. Então, essa é a situação. E hoje, Deus para nós, o que Ele espera do homem? O homem, ele se desviou. Jesus vem para resgatar esse homem. Ele vem para resgatar este ser. Fala a verdade. Você aceitou Jesus, nunca mais pecou, porque você entendeu o amor dele. Você entendeu a compreensão dele. Mas ele te resgatou de uma vez. Por isso João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, que é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Olha que coisa linda, gente. Quer dizer, Ele veio para nos trazer o perdão. Ele veio para o mundo, que Ele mesmo fez. E o mundo o conheceu. Ele veio para você. E você o conheceu?
Deixa eu fazer uma pergunta. Você o conhece? Realmente? Ele veio para o que era seu. Ele veio para este mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para você. Você o conhece? Ou será que você é que nem Jó poderia dizer, eu conhecia só de ouvir falar? Só de ouvir falar. Mas agora, depois de tanta luta, dificuldade, problemas, situações, situação complicada, ele podia dizer, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus. Porque às vezes eu vejo situações assim na vida do crente, que eu fico imaginando e falo, meu Deus, não é o mesmo Jesus que eu sirvo. Que parece que quando você não faz uma coisa, Deus vai te castigar. Sabe? Se você não pagar tal coisa, você vai receber tal coisa sobre a sua vida. Maldição e não sei o que. Para, que Deus é esse? Que Jesus é esse que você serve? Para! Eu conheço um Jesus que ele é fiel, justo, para perdoar toda a iniquidade, independente da situação, de abraçar a causa com você e dizer, eu te levo para a glória. Esse é o Jesus que eu conheço. Um Jesus que é realmente fiel. Amém? Eu estou no capítulo 1 ainda, gente. Vamos tomar café, a gente já volta. 10 minutinhos. Eu estou curiosa. Esse módulo vai voltar, né? Vai. Esse módulo vai voltar. Ah, não saiu. Marcelo Mena. Eu mando no grupo lá. Assinou, né, irmão? Assinou, né? Nunca mais é 10, 17. Vou buscar o certificado lá. Tem uma caixinha azul ali, pega lá. Vou pegar o certificado. Ai, que bonitinho, meu bebê.